No século XIV, a Europa era um continente moldado pela guerra, pela fé e por disputas entre reis que governavam não apenas pelo direito de nascimento, mas pela força das armas. Foi nesse mundo que nasceu Edward de Woodstock. Em 1330, ele era o herdeiro do trono da Inglaterra e estava destinado, desde a infância, a viver entre espadas, cavalos e campos de batalha. Como filho primogênito do rei Eduardo III. Eduardo foi educado para ser mais do que um governante, ele deveria ser um guerreiro lendário. Enquanto outros jovens da sua idade aprendiam ofícios ou rezavam em mosteiros, ele passava seus dias treinando combate, estudando estratégia e aprendendo a liderar exércitos. Para ele, a guerra não era uma possibilidade distante. Era uma certeza. Naquela época, a Inglaterra e a França estavam mergulhadas na Guerra dos 100 Anos, um conflito longo e brutal por territórios e pelo direito ao trono francês. Era uma guerra total que consumia recursos e economias inteiras. E seria exatamente nesse cenário que Eduardo conquistaria sua fama e seu lugar na história. Em 1346, com apenas 16 anos, o jovem príncipe enfrentou seu primeiro grande teste, a Batalha de Crécy, comandando uma das alas do exército inglês. Ele se viu sob um ataque violento da cavalaria francesa. A situação era desesperadora. Em meio ao caos da batalha, mensageiros correram até o rei Eduardo III, implorando por reforços para salvar o filho. Mas a resposta do rei foi surpreendente. Ele recusou. Ele disse que o príncipe deveria provar seu valor sozinho, ou morrer tentando, e Eduardo não decepcionou. Ele resistiu, manteve suas tropas organizadas, suportou o ataque inimigo e foi peça fundamental para uma das maiores e mais inesperadas vitórias inglesas da Idade Média. Naquele dia, ele deixou de ser apenas um herdeiro ao trono. Ele se tornou um comandante respeitado e, para seus inimigos, temido. A lenda do príncipe guerreiro começava a nascer. Com o passar dos anos, Eduardo assumiu o papel de principal líder militar inglês na França. Suas campanhas ficaram marcadas por uma tática devastadora, conhecida como chevauché. Não se tratava apenas de vencer batalhas, mas de destruir a capacidade do inimigo de continuar lutando. Eram longas e rápidas incursões por territórios inimigos, onde vilas eram destruídas, colheitas queimadas e a economia local completamente arruinada. Essas campanhas brutais consolidaram sua reputação. Para os ingleses, Eduardo era o ideal do cavaleiro medieval, corajoso, habilidoso em combate e sempre vitorioso. Para os franceses, ele era o terror que surgia do nada, deixando um rastro de destruição. Foi provavelmente nesse contexto que surgiu o apelido pelo qual ele ficaria conhecido séculos depois. O Príncipe Negro, alguns dizem que era por causa da armadura escura que ele usava em combate. Outros, que era uma referência à dureza de suas ações, à sombra de medo que ele espalhava pela França. O auge da sua carreira militar, o momento que o imortalizou, aconteceu em 1356, na Batalha de Poitiers. Mais uma vez, como em Crécy, Eduardo e seu exército estavam em menor número contra uma força francesa muito superior. As probabilidades estavam todas contra ele e, mais uma vez, ele venceu. Mas o resultado foi além de qualquer expectativa. Ele não apenas derrotou os franceses, mas capturou o próprio rei da França, João II, em combate. A notícia ecoou por toda a Europa. Um rei francês nunca havia sido feito prisioneiro em batalha dessa forma. Foi um golpe humilhante para a França e uma vitória gloriosa para a Inglaterra. E aqui vemos outro lado da personalidade de Eduardo. Após a batalha, ele demonstrou um comportamento que contrastava com a brutalidade de suas campanhas. Ele tratou o rei capturado com o máximo respeito, jantou com ele e garantiu que sua dignidade fosse preservada. Era a expressão máxima do código da cavalaria medieval, violência absoluta na guerra, mas honra pessoal na vitória. Após Poitiers, Eduardo foi nomeado governante da Aquitânia, uma vasta região no sudoeste da França. Ele trocou o campo de batalha pelo palácio, mas logo descobriu que governar era um desafio totalmente diferente. Manter o controle da região exigia recursos, impostos elevados e a repressão constante a revoltas locais. O herói de guerra começou a se tornar um governante impopular. Ao mesmo tempo, sua saúde, antes de ferro, começou a se deteriorar. Acredita-se que ele tenha contraído uma doença crônica durante suas longas e difíceis campanhas militares. O grande guerreiro, que parecia invencível nos campos de batalha, começou a perder sua força para um inimigo invisível. A doença o consumia lentamente. Enfraquecido fisicamente e politicamente, ele viu sua autoridade diminuir. As rebeliões na Aquitânia se multiplicaram, antigas alianças se desfizeram, e o peso da guerra, que antes havia construído sua glória, passou a corroer seu poder. O príncipe negro, antes temido por toda a França, estava perdendo o controle. Desgastado, Eduardo retornou à Inglaterra já muito doente. Em 1376,
Ele morreu aos 46 anos, um ano antes de seu pai, o rei Eduardo III. Ele nunca chegou a usar a coroa para a qual havia sido preparado desde o nascimento. Seu filho Ricardo II herdou o trono ainda criança, governando um reino instável e marcado por conflitos internos. O contraste era evidente. Eduardo, o Príncipe Negro, tinha sido um gigante da guerra. Seu sucessor enfrentaria um mundo que exigia habilidades políticas, não militares. Eduardo foi enterrado na Catedral de Canterbury, exatamente como desejou, com sua armadura e símbolos militares expostos sobre seu túmulo. Sua tumba não celebra um rei, mas um guerreiro. Ela é um testemunho de uma vida dedicada à batalha. O legado de Eduardo, o Príncipe Negro, permanece como um retrato fiel e complexo da Idade Média. Uma época em que glória e violência caminhavam juntas, em que a honra pessoal podia coexistir com a destruição em massa, e em que até os maiores homens podiam vencer reinos inteiros, mas ainda assim perder o próprio futuro. Eduardo de Woodstock não foi rei, mas ele foi, sem dúvida, um dos homens que mais moldaram seu tempo, uma lenda forjada no fogo e no aço da Guerra dos 100 Anos. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!